E como que o empresário, o empreendedor ou até mesmo o time pode se capacitar com relação à reforma? É onde você sugere que as pessoas procurem informação? Porque assim, se você vai pegar a lei, é tudo muito técnico, né? Tem algum lugar que a gente acha isso um pouco mais... Juliana, eu vou ser bem sincera, tá? Eu tô trabalhando com reforma já há 2 anos. Tem 2 anos que eu venho estudando isso. Eu sou advogada, estou fazendo meu pós-doutorado em contabilidade e reforma tributária, está sendo o que eu estou focando nisso. E os impactos práticos da reforma mesmo, na operação do cliente, eu tenho visto poucas pessoas falarem, poucas pessoas a nível Brasil. E olha que eu estou rodando o Brasil, eu tenho feito cursos, eu tenho participado de eventos, e eles acabam girando muito. Se você vai para o pessoal do direito, eles ficam muito discutindo o sexo dos anjos, da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Se tu vai para o pessoal da contabilidade... Não olha a prática. Se tu vai para o pessoal da contabilidade, eles estão preocupados em nota técnica, o que eu vou ter que fazer com a nota fiscal, o que a Receita está dizendo que eu tenho que, como que tem que emitir a minha nota fiscal. Eu vejo muito contador ainda também tentando entender, assim como o empresário, né? Agora, o tomador de decisão da empresa, ele não sabe dos impactos que a reforma vai trazer para dentro da sua operação. E isso me preocupa muito. E eu tenho participado de muitos eventos de conscientização empresário mesmo, de virar, abrir o jogo e dizer, olha, tá mudando isso, isso e isso. Então, se você quer entender qual é o impacto da reforma tributária, procure uma boa assistência tributária. Ou faça gestão na prática, né? Ou faça gestão na prática. A gente pega na mão, ensina, tira dúvida, mentora, né, Diane? A Diane deu aula recentemente para a nossa turma de Fortaleza e foi um sucesso. E realmente a gente está super antenado com esse tema, além de outros temas que a gente traz aí, né? Para você ver, o pessoal de gestão está se preocupando mais com isso do que o pessoal do direito e contabilidade. Fala galera, bom, estamos aqui mais uma vez na mesa com a NBS, o nosso podcast mensal, né, estamos sempre aqui. E hoje tô aqui eu, Thiago, vocês já conhecem, junto comigo a Juliana Velo, que é mestre em administração profissional e co-founder da NBS, e temos aqui uma convidada muito especial que vai falar sobre um tema que está tirando o sono de muita gente. Essa convidada, ela é pós-doutoranda em contabilidade, além de advogada, especialista no tema reforma tributária. É isso? Olá, Thiago. Opa. Além de outros títulos, né, Diane? Além de outros títulos. Deixa só uma abreviada. Deu uma aqui, resumida. Né? Isso, a Diana está aqui com a gente hoje. E vamos falar sobre esse tema, né? Reforma tributária. Vamos lá, agradecer aí o convite. É sempre um prazer estar com vocês. Todo mundo que está no negócio aí já ouviu falar disso, está ouvindo diariamente, mas quase ninguém sabe como precisa se organizar, se preparar para isso, né? Brasileiro, né? Deixa sempre tudo para a última hora, só que a gente já está na última hora, né? Exatamente. Em 2 meses, a reforma tributária está em vigor. Exato. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos embora bombardear de perguntas? Bora. Então vamos. Primeiro, hein? O que é exatamente a reforma tributária e por que ela é considerada uma das mais importantes mudanças econômicas nas últimas décadas do Brasil? Eu costumo sempre começar a reunião com os meus clientes, né? Dizendo que o maior sócio de qualquer empresário é o Estado, União, Estado, município. E ele está mudando todas as regras de retirada de prolabore dele e o empresário não está sabendo, né? A reforma tributária, ela vem como marco, ela ocorre sobre o consumo, sobre operações de consumo e, basicamente, de uma forma mais simples, né? Ela está retirando o ICMS, ISS, o PIS/COFINS e substituindo pelo IVA dual, que é o IBS e a CBS. O IPI, ela está restringindo... Traduz para o nosso ouvinte, o IVA. O IVA dual, né, qual foi o objetivo da reforma, né? O objetivo da reforma foi simplificar. Não foi diminuir carga tributária, foi simplificar a arrecadação. E aí eles pensaram em como que poderia tornar mais atrativo para o investidor externo. E aí eles pensaram em pegar o IVA, que já é uma forma de tributação muito colocada, muito estabelecida em países da Europa e dos Estados Unidos, e trazer aqui para dentro do Brasil. Era uma forma fácil de você explicar como que seria a tributação para uma empresa de fora. Uhum. Até porque quem lida com
o tributo no Brasil sabe que é um manicômio tributário mesmo, né? Você vai explicar para um americano o que é um IVA de FAO, o que é uma substituição tributária. E eles tiveram essa ideia, não, vamos pegar o mesmo modelo do IVA. Só que no Brasil nada é simples. Quer falar, não veio o mesmo modelo, né? Veio um modelo abrasileirado. Mais uma jabuticaba aí. Exatamente. Eles queriam substituir 5 tributos, o PIS e o COFINS, o ICMS, ISS e o IPI, pelo IVA. Muita discussão, muitas discussões. Eles viram que o IVA tinha que ser dual. CBS e IBS. Então, contribuição sobre bens e serviços, imposto sobre bens e serviços. Então, já o imposto único não é único, são 2. Não. Exatamente. O que era único já virou 2. Só que aí eles olharam e falaram que... Não, a gente tem que criar, então, um imposto seletivo, que é o imposto do pecado. E esse imposto seletivo, teoricamente, era para substituir o IPI. Então, a gente já tem 3, era 5, agora a gente já tem 3. No apagar das luzes, eles criaram as contribuições sobre bens primários e secundários, de competência dos estados, que a gente ainda não tem legislação. Então, o que era 5 virou 4. E quando foi finalizar a reforma, eles viram que não dava para extinguir o IPI de tudo. Ou seja, se você é uma empresa de uma indústria de sapato e tem uma indústria de sapato na Zona Franca de Manaus, você continua sendo obrigado a pagar o IPI. O IPI continuou para aquelas empresas que tenham o mesmo ramo empresarial das empresas lá da Zona Franca de Manaus. Então, acabou que a gente trocou 6 por meia dúzia com a reforma tributária. Nossa, bom, já para por aqui, vamos continuar. Parou já. Já parou, deu errado. Respira e vai, né? O respira. empreendedor é assim. Exato. Na verdade, um pouco da minha visão é que a ideia original, que seria uma simplificação, parte de uma boa ideia, né? Porque essa loucura, esse manicômio tributário, como você disse aí, brasileiro, até contador não dá conta, né? Se ele não estivesse se atualizando diariamente, todo dia tem uma nova lei, tem um novo adendo, tem alguma coisa que muda. Então, a ideia original é muito boa. Porém, a gente parte de uma base errada, que o nosso modelo político é um modelo keynesiano, né? Que é do Estado grande e o Estado provedor. Exatamente. Então, a gente já está errado na origem, a meu ver, né? Porque se a gente parte de uma premissa de que o Estado é apenas o árbitro do jogo e deixar a sociedade empreender e gerar valor, já muda a essência. Então, partindo disso, a gente entende que não veio para reduzir valor. Sim, né, em tese a origem era para simplificar, porém já está aí com vários desdobramentos, né? Exatamente. A gente tem 3 tipos de tributação, Thiago. A gente tem sobre o consumo, sobre a renda e sobre a propriedade. Essa reforma, ela foca no consumo. E pegando esse teu gancho, né? Qual era a ideia deles? Nos países mais desenvolvidos, você tem uma tributação sobre consumo mais baixa e uma tributação sobre renda e patrimônio mais alta. Por que isso? Imagina que você sai daqui, passa numa padaria para comprar 5 pãezinhos. Não importa se tu ganha 30 mil reais ou se tu ganha 3 salários mínimos, tu vai pagar o mesmo tributo no pãozinho. Então, quando você diminui a carga tributária sobre o consumo e você aumenta o tributo sobre a renda e o patrimônio, teoricamente, você está prestigiando o princípio da capacidade contributiva. Quem tem mais, paga mais. Então, a ideia original da reforma, quando eles chegaram a defender essa reforma sobre consumo, era justamente modificar a tributação sobre consumo para tentar diminuir e, quem sabe, aumentar aí uma tributação sobre renda e patrimônio, que, na verdade, já está passando pelo Congresso a modificação sobre o imposto de renda de pessoas jurídicas. Mas não reduziu a tributação sobre o consumo. Não, aumentou. Pois é. Dependendo do setor, aumentou. Já temos o valor do IVA? Ainda não, né? Ainda não, eles colocaram em 2025 uma alíquota máxima de 26,6%. Os economistas hoje já falam em 28%, com previsão de talvez 33%. Então, a gente tem um dos maiores IVAs do Brasil. Margem de erro do Ibope, 28 a 33%. Uma loucura. Mas vamos voltar ao foco aqui, senão a gente vai... fica até meio tonto, né, com essa conversa. Mas como é que essa transição vai afetar as empresas de portes diferentes aí? A micro, pequena, média e grande empresa? Eu acho que são 2 perspectivas. Primeiro, o tamanho da empresa e segundo, o ramo da empresa. Se você é uma pequena empresa, que está, por exemplo, no Simples Nacional,
Aí você vai ter que analisar quais são, se você é um simples meio de cadeia ou se você presta serviço para consumidor final ou vende para consumidor final. Dependendo da sua empresa, na cadeia produtiva, o impacto da reforma vai ser muito ou pouco. Por quê? A gente está passando agora pela... Para a galera de casa, meio de cadeia, o B2B. B2B. Porque agora a gente está passando, um dos princípios da reforma tributária, a gente está falando de uma alíquota de 28%, né, uma média, é da não cumulatividade plena, em outros termos bem simples. Você pode se creditar de todos os teus custos da tua operação. Então, vamos imaginar que você é uma assessoria financeira, uma assessoria tributária, um escritório de advocacia. Você tem custo com energia, com locação, você tem custo com contabilidade, com folha TI, de pagamento. Com folha de pagamento. Os custos, eles podem ser utilizados agora para diminuir o teu tributo no final do mês, o teu IVA do final do mês. Mas quando você fala isso, os custos internos ou a contratação de terceiro? Todos os custos. A teoria seria todos os custos. Porque tem a questão do crédito, né? Que você, exatamente. Se você contrata um fornecedor que não é do Simples, é mais vantajoso, porque aí você se acredita. Exatamente essa questão do Simples meio de cadeira B2B. Porque hoje, não importa se você é Simples ou lucro presumido, por exemplo, quando para quem você presta serviço, ele consegue se creditar da mesma forma. A lei permite. Uhum. Com a reforma tributária, não. Com a reforma tributária, a gente passa a ter um crédito financeiro. O que significa isso? Que a empresa ela só pode se creditar daquilo que efetivamente foi pago na cadeia anterior. E aí eu vou explicar aqui para o pessoal. Então, pode imaginar que tu é um escritório de advocacia e tu tem todos os teus custos. Uhum. Quando eu for pagar, aí eu tenho a minha prestação de serviço, vou ter que pagar o meu IVA em cima dessa prestação de serviço. Quando eu vou calcular esse pagamento final, eu posso calcular todos os créditos que eu tive na cadeia anterior. Então, se eu tive custo com TI, com contabilidade, com aluguel, com energia, com material para o meu escritório, eu posso fazer esse levantamento na minha DRE, por exemplo. Em regime de caixa ou de competência? Aí depende. Porque o físico ele foi bem inteligente, tá? Uhum. O que acontecer primeiro. Tá. Então, depende, realmente vai depender muito. Essa é uma das coisas mais controversas da reforma. Uhum. Complexo, hein? Bastante. Bastante. Vai gerar uma confusão. E você tem que levantar, então, todos os teus custos para você saber quanto que você vai pagar no final do mês. Qual é a grande questão? Eu falei que era crédito financeiro, né? Uhum. O que muda para as pequenas empresas, do Simples? Muda que se eu presto serviço, se o meu fornecedor, por exemplo, é uma empresa do Simples, e ele está dentro do Simples normal, como a gente tem hoje em dia, ele vai me passar um crédito de 5 pontos, alguma coisa percentual sobre o IVA. Se eu contrato a empresa que recolhe o IBS-CBS por fora, ou que é lucro real, lucro presumido, eu tenho um crédito de 28%. Então, uma baita diferença. Quando você vai fechar a conta no final do mês, você vai olhar para o fornecedor que vai te dar 5% de crédito ou tu vai olhar para o teu fornecedor que vai te dar 28%? Se a gente está falando em uma alíquota final de 28%. E o que esses fornecedores que geram 5% de crédito têm que fazer para a lei, ela dá a possibilidade de você escolher o sistema Simples híbrido, que nada mais é do que você recolher imposto de renda, contribuição patronal, CSLL, dentro do DAS do Simples, e você recolher o IBS e CBS por fora. Mas aí não faz mais sentido ser do Simples? Faz para aquelas empresas que têm uma folha grande. Empresas que têm folha de serviço grande faz ainda a diferença. Porque tanto a alíquota da CPP, que é a contribuição patronal, quanto do imposto de renda e da contribuição social são menores do que no lucro real e no lucro presumido. Agora, você diria que foi intencional essa estrutura para forçar as empresas a saírem do Simples e irem mais para o lucro real, por exemplo, presumido? Não sei se foi, em nenhum momento não teve esse viés. Porque tudo a gente pensa com essa malícia, né? Então tudo é meio intencional aí. Eu não sei se você se deu para entender essa questão da não cumulatividade plena e do crédito financeiro, mas para mim foi uma das maiores jogadas de mestre do Estado com a reforma tributária. Por quê? Porque Diane, escritório de advocacia, eu só consigo tomar crédito se o meu fornecedor pagar o tributo na cadeia anterior.
Então, o objetivo deles não era obrigar a empresa do Simples. O objetivo deles era Toda a cadeia recolher. toda a cadeia recolher e eu forçar o meu fornecedor a recolher. Porque se o meu fornecedor não recolhe o tributo dele, eu não tomo crédito de 28%. É uma engrenagem que se autoaudita, né? Agora quem vai ser o fiscal não é mais a Receita. Vai ser a economia. Porque se o teu fornecedor deixa de pagar o tributo, se a cadeia anterior deixa de pagar o tributo, fica com ele só um mês. Nos outros países acontece assim? Tem, Não. a gente sabe do IVA, mas e essa questão Não, essa questão da não cumulatividade da não plena, não. cumulatividade? É inédito? Junto, eles ainda tentaram colocar isso nos outros países quando eles instituíram o split payment, que também botaram aqui no Brasil. Só que o split payment ele não deu certo em lugar nenhum do mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse split payment, porque muita dúvida gera em torno disso, né? Em todo mundo. O split payment, se você for para a tradução ao pé da letra, é você dividir o pagamento. O que acontece hoje? Vamos imaginar que você tem um restaurante. Você compra todos os teus insumos, tudo lá, e você faz a prestação do teu serviço normal de restaurante. No preço dos teus produtos ou do teu serviço, já está embutido o PIS, o COFINS, o ICMS, o ISS, dependendo da cadeia. Só que o teu cliente te paga hoje, dia 5, 10, 15, 20 do mês, e você só vai ter que recolher o PIS, COFINS, o ICMS, o ISS no dia 5, 10 do mês subsequente. Apura no mês seguinte. Apura e recolhe no mês seguinte. O que muitas empresas fazem com questão de fluxo de caixa? Financiam, né? Elas se financiam, elas pagam parte das suas dívidas com esse tributo que não é dela, é do Estado. Sim. Ou seja, isso é um grande impacto com o fluxo de caixa, porque com split payment, na hora que o cliente passar o cartão de crédito, não vai o valor todo para o restaurante. 28 já vai direto para o comitê gestor do IBS-CBS. Ou seja, as empresas elas vão ter que refazer a sua análise de fluxo de caixa, as suas projeções, porque isso vai ser um dos impactos grandes que a gente vai ter nos fluxos de caixa. As empresas elas têm que se utilizar desse ano de 2026. E ela se acredita em que momento? Ela se acredita no momento em que o fornecedor dela paga. O que a Receita está dizendo? A Receita está dizendo que vai ser uma conta corrente de crédito. Na hora que tu entrar no Gov da empresa, provavelmente os sistemas das empresas vão estar conectados, você vai ver automaticamente quando o teu fornecedor emitiu a nota fiscal, só que aquele teu crédito vai estar pendente. E aí, quando o teu fornecedor pagar, aquele crédito é liberado. Então, você consegue ver em tempo real. Calma. Vamos lá. Também buguei. Vamos por partes aí para todo mundo entender muito bem. Eu sou um fornecedor B2B. Sou uma indústria que eu vendo para supermercados, por exemplo. Eu vendo copo. Esse copo aqui, meu preço de venda dele hoje é R$10. Isso. Certo? A partir da virada da reforma, o meu preço dele vai ser 10. Porém, o meu cliente supermercado vai me pagar 7 e vai pagar 3 diretamente para o comitê gestor do... Exatamente. Considerando o IVA de 30%. Considerando o IVA de 30%. E é por isso que... Mas calma, deixa eu concluir o raciocínio. Brincadeira tá começando a ficar boa. Joia. Isso a débito para mim, para eu que estou vendendo, certo? Para a empresa. Para a empresa. Em que momento que eu vou poder usar do meu crédito de tributo? No caso dos fornecedores da matéria-prima para eu produzir esse copo. Vamos imaginar, eu sou indústria, tu tá na perspectiva da indústria ou da... Da indústria. Da indústria. Eu sou indústria de copos. Pronto. Para vender para o supermercado, para loja de copos, eu já entendi. Se for 30% o tributo, eu vendo por 10, eu recebo 7 e 3 vai ter o split payment que vai pagar diretamente para o comitê gestor. Exatamente. Ponto. Isso é a débito para mim. Isso. Uhum. E onde eu me acredito dos meus fornecedores de matéria-prima que eu comprei para fazer o copo. Quando tu vai comprar, por exemplo, plástico. Sim. Quando o teu fornecedor do plástico pagar a tributação dele, você já vai ter o crédito. Onde? Nessa conta corrente que vai ficar na prevista. Página do Gov, mas aí eu uso como? E quando que... eu uso como? Quando que o governo me repassa esse crédito? Quando você for efetuar o primeiro pagamento subsequente, ele já vai debitar esse valor. Ele acredita esse valor, na verdade, né? Mas então, vamos aqui tá um por pouco partes. confuso porque é o seguinte,
além do débito que vai ter no meu recebimento, eu vou ter outra guia de pagamento? Não, eu acho que abaixo da nota quando você for pagar o seu fornecedor. Na verdade, não. Não? Na verdade, quando você vai pagar o seu tributo, existe formas diferentes de você pagar o tributo, tá? Se for via split payment, você não tem... Eu não pago. É, Eu não paga recebo a guia, menos. já tá Não gera pago. guia, porque já foi... menos. você Isso. recebe a menos. Acho que é aí que tá a dúvida. Isso. Se for via split payment. Exato. Se Eu for tenho outras formas de pagamento, que tem outras formas de pagamento, por exemplo, vamos imaginar que seja no... O split payment, ele não vai entrar em funcionamento agora em 2026, talvez nem em 2027. Porque realmente eles precisam de um supercomputador para poder colocar, para Para viabilizar. botar de pé a questão do crédito, É mais complexo, né? muito mais. Então, assim, existem outras formas de você pagar o teu tributo. Então, por exemplo, se for split payment, você já vai receber a menos e, em compensação, você não vai ter mais nenhum crédito. Já Exato. morreu ali. Então, Na no hora real, que por exemplo... na hora que eu vender, se for split payment, o fisco já vai lá e pega também em cima. Eu tô entendendo que não empresa do tem lucro real onde. fica operação capenga. Não tem Oi? onde você colocar o crédito. Eu tô entendendo que empresas do lucro real fica com operação meio capenga, né? Porque ela não tem onde colocar o crédito. Ela vai ter que analisar cada uma das cadeias de operação dela para entender a forma de recolhimento do tributo e quando que esse crédito, se ela vai estar disponível, esse crédito ou não. Isso vai tem impactar com força oportunidade. o fluxo de caixa, né? Um dos grandes problemas da reforma tributária é fluxo de caixa e precificação. Agora, vamos lá. A gente que tem Empolguei. essa, área, essa né? cabeça do Vou respirar. empreendedor, né? Uma das principais dores do empreendedor é fluxo de caixa. Um dos principais motivos da mortalidade das empresas é essa dificuldade de gestão de fluxo de caixa. As empresas não morrem necessariamente por falta de venda, e sim por falta de caixa. Vai ser uma quebradeira geral. Total. Eu digo que tem 3 tipos de empresas. Aquela que não tem saúde financeira e não tem fluxo de caixa e vai conseguir trocar o pneu com o carro andando e vai passar por sufoco. Você tem aquela empresa que não tem saúde financeira e não tem fluxo de caixa. Essa daí, ela vai Morreu. quebrar com reforma. E você tem a empresa que ela tem um mínimo de saúde financeira e ela vai ter 2026 para fazer fluxo de caixa, se organizar. Na verdade, essa reforma vai acabar privilegiando as empresas grandes. Mas eu não tô entendendo Porque as por que pequenas que vai ter normalmente não têm 2026 caixa. para se organizar. Porque são fases. A Jane vai explicar melhor, mas o split payment só vai acontecer em 2027 ou 2028. Então Ok. as regras vão Não, o split payment, ok. apertando. Porém, independente Mas de as split outras payment regras ou também não, são em etapas. você vai receber a menos de Não, imediato. 2026 é o ano teste. Então, a única obrigação do empresário é destacar na nota fiscal o valor da CBS e BS. Na teoria, tu não precisa recolher. É só ajustar, parametrizar o sistema. só parametrizar de forma sistema. integral ainda. Então, 2026, se você destaca, ajeita teu sistema, padroniza e destaca o CBS, nada muda. Certo. Então, a brincadeira começa em 2027, porque em 2027 a gente já extingue o PIS/COFINS e a gente já tem uma alíquota aí de 8 ponto alguma coisa, né? Vamos trabalhar aí numa alíquota de 10%, de 8,8% a 10%, vai depender, que ainda não está estabelecida. O que está ainda meio nebuloso para mim é o seguinte, que na vida real, na prática, vamos supor que um determinado segmento tem uma carga tributária total de 40% sobre o faturamento. Porém, a empresa do lucro real, ela se acredita de tudo que ela compra dos seus fornecedores. Então, ela vai se acreditar lá, chutando o valor, 20%. 40 menos 20... Uma alíquota efetiva. Exato. Ele vai pagar 20%. Certo? Isso. Isso, Então, hoje faz parte da E faz precificação parte da da empresa. precificação da empresa. Esses 20% de diferença que se tirar da margem de empresas que já trabalham com margem reduzida, que é a questão do split payment, que não está, para mim, ainda bem claro como que eu vou me acreditar dos tributos, eu acabo inviabilizando muito negócio. Na verdade, é mais ou menos isso daí mesmo. O que a gente tem? O que a gente tem é que você vai ter, depende da forma de extinção do tributo, de pagamento, tá? O split payment, ele está previsto para lá 2027, 2028. Não deu certo em local nenhum do mundo. Eu tô me agarrando na possibilidade deles desistirem do split payment. Mas independente do split payment, vai mudar o formato, mas a essência Não, é a mas mesma. é bem pior, é bem pior.
Piora muito, né? Olha, eu sinceramente não vejo muitas diferenças em relação a fluxo de caixa, não, Juliana. Eu acho que em relação de fluxo de caixa, isso é uma das grandes dores de todos os meus clientes. O que você vai ter que, o que a gente está fazendo, né? O que o cliente vai, o que a empresa vai ter que fazer? Ela vai ter que analisar todos os teus custos, todas as suas despesas e receitas. Ela vai ter que identificar qual é o teu gargalo, colocar as novas alíquotas, colocar as novas regras, e aí você saber como que você vai trabalhar a questão do fluxo de caixa. Por exemplo, o Thiago ele perguntou, Diane, o impacto para pequenas e grandes empresas. Para empresas do Simples, o impacto vai ser esse. Para as grandes empresas, vai depender do teu fluxo de caixa. Mas, se a gente olhar a questão de operação, se você é uma empresa de comércio, uma indústria ou de serviço, aí muda completamente essa tua análise e os teus resultados. Hoje mesmo eu estava estudando 2 DREs, demonstrativos de resultado de exercício, tá? Para quem não tem a prática da contabilidade. Estava estudando 2, uma empresa de serviço e uma empresa de varejo. O que acontece? Numa empresa de varejo, em regra, ou numa indústria, tu tem muito crédito, porque você tem um custo alto. Então, se você... Tanto fixo quanto variável, Tanto fixo quanto variável. CMV alto ali. Exatamente. Se você bota na ponta do lápis, essa empresa de varejo, ela teve ou um aumento na margem de lucro ou de competitividade. Porque quando a gente colocou na ponta do lápis, em 2033, ela estaria pagando menos tributo do que ela paga hoje. Indústria é o setor mais beneficiado. Foi um lobby que foi feito, né? Na época da reforma tributária. Eles... não é algo que era colocado... em poucas palavras, não, era explícito. A gente vai beneficiar o setor de indústria, porque o setor de indústria vem suportando a economia ao longo dos anos. Só que aí sobrou para quem? Prestador de serviço. Porque se você pensar num prestador de serviço, pode imaginar que se tu recolhe ISS na alíquota máxima e você recolhe PIS, COFINS no lucro presumido, tu tá pagando ali 8, 9 ponto percentual de tributo. Vamos botar assim de uma forma bem simples. Quando tu passa para IBS e CBS, tu tá falando de 28%. Aí eles falam assim, mas ISS tu não consegue tomar crédito. Agora tu vai poder tomar crédito de tudo. É de quê, né? Aí entra a pergunta do Thiago. Qual é o maior custo de uma empresa de serviço? É folha. Folha não toma crédito. Folha não toma crédito. Então, vai tomar crédito de quê? Essa empresa que eu estava fazendo, que eu estava analisando o resultado dela, se a gente migrasse para 2033 e ela não mexesse na precificação dela, se ela continuasse cobrando exatamente os mesmos valores pelo serviço dela, ela já teria um prejuízo de 16%. Então faz mais sentido, por exemplo, na empresa de serviço ou contratar PJ? Com certeza. Do que folha? Com certeza. Porque no PJ ela tem crédito. Com certeza. Aí são os desdobramentos. Com certeza. Isso é uma outra questão. Cuidado, porque vão ter muitas assessorias e contabilidade dizendo, pejotiza. Você pode pejotizar de acordo com aquilo que a lei estabelece como possível. Tem que seguir as regras, entender, adaptar talvez a rotina da empresa para as regras da pejotização também é um caminho, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. Vai Grandes potencializar. mudanças estão por vir. Com certeza. Tô com um monte de pergunta aqui. A gente fez uma pergunta, né? E foi, né? E bom, como é que a gente pode se organizar, então? Vamos lá, você falou... O que o empresário tem que fazer desde já. Você falou, eu tenho meus clientes que a gente está revisitando a estrutura e tudo mais, que se a gente puder elencar de forma bem didática para o nosso ouvinte, um passo a passo do que ele tem que fazer. A primeira coisa que ele tem que fazer é padronização de sistema. Tem que saber se a contabilidade dele já padronizou o sistema. Para 26. Sim, 1º de janeiro de 2026, quando ele emitir a nota fiscal, já vai estar fazendo destaque de CBS. Qual a penalidade de quem não fizer? Ele vai ter que recolher a CBS, no valor de 1%. Ok, em quem só destaca, não tem rombo no bolso. Exatamente. Então, esse, sem a sombra de dúvida, é a primeira coisa que o empresário tem que fazer. Agora, a segunda coisa que já está tudo certo para 2026, o meu sistema já está rodando normal, então agora eu vou ter que olhar para a minha operação. Eu vou ter que sentar
com o meu financeiro e com o meu compras, eu vou ter que olhar para dentro da minha operação, eu vou ter que entender quem são os meus fornecedores, quais são os regimes dos meus fornecedores, porque se ele for simples, lucro presumido, muda. Se ele tem uma alíquota reduzida, muda. Se ele tem um regime especial, o meu crédito muda. Fazer esse mapeamento completo, né? Você tem que fazer um mapeamento completo dos teus fornecedores. Depois você tem que analisar se a tua operação se encaixa na reforma ou não, se tu tem uma alíquota reduzida ou não. Porque a reforma ela passou a tributar fatos que antes não eram tributáveis, como é o aluguel. A locação. Eu ia te contar um exemplo. Mútuo oneroso, para aquelas, principalmente o grupo econômico, que tem esse costume de fazer mútuo oneroso, passa a ser tributado pelo IBS-CBS. Holdings patrimoniais. Isso já em 26 não, para 27. 2026 você já tem que emitir a nota. Mas no aluguel não tem tributo em 26? Não. Ok. Você já teria que emitir a nota. Pessoa física ou jurídica. Uhum. 2027 vem a tributação. Mas, por exemplo, uma hold patrimonial, se você tem uma empresa que você loca, colocou todo o teu patrimônio na hold patrimonial e a empresa de serviço aqui, a operação, sempre está alocando o material, você vai ter uma carga aí de 28%. Então, todos esses rearranjos operacionais têm que ser reanalisados para você saber, com a reforma, quanto que vai ser o teu débito de tributo, o que você vai ter que pagar, e quando você olhar as suas entradas, quais são os seus créditos. E aí você vai ter que colocar na ponta do lápis, fazer uma projeção e entender o impacto na precificação, Thiago, e no fluxo de caixa. E como que o empresário, o empreendedor ou até mesmo o time pode se capacitar com relação à reforma? Onde você sugere que as pessoas procurem informação? Porque assim, se você vai pegar a lei, é tudo muito técnico, né? Tem algum lugar que a gente acha isso um pouco mais... Juliana, eu vou ser bem sincera, tá? Eu estou trabalhando com reforma já há 2 anos. Tem 2 anos que eu venho estudando isso. Eu sou advogada, estou fazendo meu pós-doutorado em contabilidade e reforma tributária. Está sendo que eu estou focando nisso. E os impactos práticos da reforma mesmo, na operação do cliente, eu tenho visto poucas pessoas falarem. Poucas pessoas a nível Brasil. E olha que eu estou rodando o Brasil, eu tenho feito cursos, eu tenho participado de eventos, e eles acabam girando muito. Se você vai para o pessoal do direito, eles ficam muito discutindo o sexo dos anjos, da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Se tu vai para o pessoal da contabilidade... Não olha a prática. Se tu vai para o pessoal da contabilidade, eles estão preocupados em nota técnica. O que eu vou ter que fazer com a nota fiscal? O que a Receita está dizendo que eu tenho que... Como que tem que emitir a minha nota fiscal? Eu vejo muito contador ainda também tentando entender. Muito. Assim como o empresário, né? Agora, o tomador de decisão da empresa, ele não sabe dos impactos que a reforma vai trazer para dentro da sua operação. E isso me preocupa muito. E eu tenho participado de muitos eventos de conscientização empresário mesmo. De virar, abrir o jogo e dizer, olha, está mudando isso, isso e isso. Então, se você quer entender qual é o impacto da reforma tributária, procure uma boa assistência tributária. Ou faça gestão na prática, né? Ou faça gestão na prática. A gente pega na mão, ensina, tira dúvida, mentora, né, Diane? A Diane deu aula recentemente para a nossa turma de Fortaleza e foi um sucesso. E realmente a gente está super antenado com esse tema, além de outros temas que a gente traz aí, né? Para você ver, o pessoal de gestão está se preocupando mais com isso do que o pessoal do direito e contabilidade. Contabilidade está preocupando só como emitir a nota. E o pessoal do direito discutindo... Exato. Então, a visão de gestão, de buscar cada um no seu quadrado, né? A visão pragmática... tornar a operação eficiente, ninguém está olhando isso. A visão pragmática da operação é muito pouco discutido. E eu acho que aí está um grande diferencial da empresa que parar, olhar para a tua operação, entender a tua gestão, contratar um profissional para lhe ajudar, porque você não entende tudo, todas as áreas, e se programar para 2027. Agora, mudando um pouco mais dentro do mesmo tema, a gente está se preparando aí para uma eleição que vai acontecer no meio de todas essas mudanças. Então, conforme for o resultado das eleições, a gente também vai saber o quão o Estado vai pesar mais ou menos na hora de exigir isso de forma mais dura ou menos dura. Estou falando que toda mudança a gente tem um tempo de adaptação, né? E aí eu vejo muito essa coisa latente da característica dos
dos Mas governos. acho que isso já está desenhado, né? Então, mudanças fortes mesmo, eu acredito que essa parte já passou, independente do governo. Vai ser mão de ferro mesmo? Vai porque só se ele mudar, fizer uma nova emenda à Constituição. É impossível? Não é impossível, no Brasil nada é. Mas todos aqueles que estavam garantindo que a reforma não ia acontecer, já estão voltando atrás, já estão começando a se desesperar um pouquinho e organizar o meio de campo. Mas meu ponto é assim, será que vai ser uma fiscalização mais dura, mais sedenta, num governo mais assistencialista ou não? O que acontece? Em 2027, a gente acaba o PiscoFins e entra a CBS. É um impacto de 8%, 8 a 10%, tá? 2028 nada muda. 2029, você vai, até 2032, o ICMS ou o ISS, ele vai ser gradativamente substituído pelo IBS. Então, por exemplo, em 2029, tu vai recolher 90% de ICMS e tu vai recolher 10% de IBS. Em 2030, tu vai recolher 70% de ICMS e 30% de IBS. Vai fazendo a virada, né? Então, essa virada de chave, ela não é abrupta. Ela é gradual. Você vai ter um impacto agora em 2027, aí depois você tem 29, 30, 31, 32, 33, já está 100% novo regime. Então, esse período seria o período em que as empresas elas teriam justamente a adaptação para a reforma tributária. Tá. Existe alguma oportunidade de ganho estratégico? Ou redução de carga? Com certeza. Quem planeja melhor? Com certeza. Dependendo do teu ramo de atividade. Por exemplo, se você é comércio, se você é indústria principalmente, mas varejo, comércio, atacado também, dos meus clientes que eu tenho feito essas análises caso a caso, o que eu tenho visto? Você pode ou aumentar a tua margem de lucro ou aumentar a tua competitividade. Isso aí vai depender de planejamento mesmo. Então, e vai depender também de qual é o tipo de operação que você está desenvolvendo. Então, você vai ter que parar, olhar teus concorrentes. É isso que eu ia falar, se o concorrente vier junto, né? Mas exatamente. Se ele não vier... Exatamente. Se o concorrente não parou para entender que a reforma tributária vai mexer na precificação, vai impactar diretamente na tua margem de lucro. Por quê? Quem faz gestão na prática sabe que quando você vai escolher aquele teu ponto de equilíbrio, né, aquele faturamento mínimo para tu pagar todas as tuas contas e ficar no 0 a 0, nem lucrei e nem tive prejuízo, você considera o PiscoFins, o ICMS e o ISS. Eles fazem parte do teu preço. A reforma tributária, isso vai sair. Então, quando tu pegar uma DRE, um relatório de DRE, não vai mais nem aparecer CBS e IBS. A gente vai partir daquele faturamento líquido, daquela receita líquida. Vai ter as devoluções e tudo mais. Já fica na raiz, né? Já você nem aparece, porque não vai ser um resultado da empresa. Não é mais faturamento menos imposto sobre vendas. Não. Já é o faturamento líquido, que é o faturamento menos imposto sobre vendas. Muda até a estrutura da DRE, né? Muda a estrutura da DRE, muda a estrutura da DRE. Então, isso vai impactar diretamente na tua formação de preço. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque se você é empresa de serviço e você continua utilizando o mesmo preço, pode ser... Nessa empresa que eu estava trabalhando hoje, para vir para cá, em 2027, ela já estava com prejuízo de 5% se ela mantesse o preço dela. Então, em 2027, ela já teria que aumentar em 5% para ela manter a margem de lucro dela. Na verdade, aumentar o preço é meio que senso comum, mas é muito difícil, né? Porque também tem a percepção do consumidor se ele vai comprar ou não, né? E pode buscar a concorrência. Eu acho que o segredo está aí, lá no controle de custos, né? Vai ser controle de custos. Cada vez mais importante o controle de custos. Tu observa que a reforma ela vai perpassar todas as áreas da empresa. Todas as áreas da empresa ela vai ter um desdobramento prático mesmo. E aí, imagina, tu tem uma atividade econômica, bora botar aqui frete, transporte frete. Imagina aquele que fez a reanálise e viu que precisava aumentar o preço dele para ele continuar com a mesma margem. Vamos supor, aumentou o preço. Para ele continuar com a mesma margem. Pode não ficar competitivo, né? Só que o concorrente dele está continuando mantendo o mesmo preço. Mas qual é a curto prazo? Esse que aumentou o preço dele vai ter um prejuízo. A longo prazo, aquele que não aumentou o preço dele não vai pagar as contas, não vai fechar no final do mês. Mas aí tem a mão invisível do mercado, né? O mercado se autorregula, né?
A gente tem visto outra estratégia também muito latente de controle de CMV, que é você manter o preço e reduzir o tamanho da embalagem sem estar tão perceptível, reduzir a quantidade de insumos ali dentro, e aí você, de certa forma, controla o custo aí também. A gente vê vários exemplos, né? Isso é planejamento, né? E aí tem menos impacto para o consumidor, porque ele está acostumado visualmente àquele preço, talvez você mantenha ali a embalagem parecida, troca, lógico, a gramatura, etc., atualiza as informações, mas fica menos latente para o consumidor. A gente vai no cerne da questão, né? Porque o empresário brasileiro é vaidoso, né? Fala só de faturamento, quanto você fatura, né? A primeira pergunta que um faz pro outro, se tiver o mínimo de intimidade, é quanto você fatura, quanto faturou no último ano, enfim. E agora é voltar a olhar para controle de custos mesmo, para pensar em eficiência, né? Margem de lucro. Porque R$1.000 de faturamento não é R$1.000 de lucro, né? Você pega o 1.000, você diminui o CMV, os impostos, todos os variáveis para chegar na margem de contribuição. Já R$1.000 que você corta de custo já é lucro na vez. R$1.000 de lucro. Exatamente. Uhum. Então essa é a grande diferença. Tá cada vez mais importante, né? Se capacitar. Cada vez mais importante entender de gestão, entender de controle de custos, ter os números em tempo real, profissionalização mesmo, né? Não dá só para empreender pela paixão, né? A gente precisa se capacitar. Posso fazer o pitch de venda do Gestão na Prática, da consultoria? Por favor. Inclusive, a gente já tá chegando no final, né? É verdade, deu, voou, né? Né? 2 perguntas, tinha 15. Deu 2, tá bom, né? Mas a gente marca uma segunda rodada ou então espera vocês na aula, né? Vou fazer a última então. Bora lá. Vamos lá, no fim das contas, qual é a mensagem prática que você deixa para o empresário que está nos ouvindo? O que ele deve fazer amanhã para não ficar para trás dessa nova realidade? A competitividade na nova era tributária é planejamento. Você vai ter que entender da sua operação e você vai ter que se planejar. Essa é o que eu tenho dito para todos os meus clientes. Agora está na hora essa questão de empreender, o brasileiro ele tem sangue nos olhos. Né? Quantos clientes meus chegam em mesa e dizem, eu lembro muito do Thiago quando eu escuto esse discurso. Diane, eu faturo e no final das contas eu não vejo dinheiro. Por quê? Porque não tem planejamento. Exato. Então, a reforma tributária é planejamento. Se você não tiver um planejamento de preço, fluxo de caixa, análise de custo, a sua empresa ela vai passar por algumas dificuldades. Show de bola? É isso. Bom, galera, valeu. Mais um Na Mesa com a NBS e agora está disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. Beleza? Até a próxima. Valeu. Tchau, valeu, tchau, obrigada.